Olá! Hoje vamos para o segundo capítulo do livro A Vida Além da Dor, com o Dr. Braz Godin, com o título Trauma e as Sensações que Permanecem. Trauma não é o que aconteceu com você, é o que aconteceu dentro de você. Toda a nossa percepção de mundo inicia-se quando estamos sendo gerados no útero materno. Nesse ambiente acolhedor, temos nossas primeiras experiências e desafios da vida. Situações de tensão e estresse vão refletir nesse útero com o hóspede acompanhando em tempo real estímulos externos, não em forma de análise crítica dos acontecimentos, mas em uma leitura bioquímica, hormonal, sonora e etc. Com a chegada à infância, as crianças passam a se aventurar em um novo mundo, buscando em cada atividade e brincadeira conhecer novas experiências e ter superação em uma esfera de criatividade. Nesse período, é fundamental o papel dos pais ou cuidadores como guardiões. Eles vão controlar o nível de desafios e ameaças que essas crianças enfrentarão na vida e no desenvolvimento. Nessa fase, os pequenos ainda não têm desenvolvido uma importante função, o chamado sistema de luta, fuga, que é a capacidade de ter uma resposta pronta para encarar seus desafios. Mais tarde, na vida adulta, essa função pode ser associada à nossa capacidade de lidar com situações ou evitá-las. Torna-se de uma resposta fisiológica automática que ocorre em situações de perigo ou estresse. Por exemplo, quando o corpo libera hormônios como adrenalina e cortisol, preparando-se para enfrentar um perigo ou fugir dele. Quando uma criança passa por uma situação traumática, como queda de bicicleta, mordida de cão, procedimento médico ou mesmo abuso, essa percepção de que os pais ou responsáveis não foram capazes de intervir pode gerar uma visão de mundo. Nesses casos em que o indivíduo se sente desamparado, crenças são estabelecidas. A ciência chama isso de desamparo aprendido, ou seja, aprendemos de fato que, diante de determinadas situações, não há mais nada a fazer. É a total e completa impotência. Seria uma espécie de narrativa. A ciência chama isso de desamparo aprendido, ou seja, aprendemos de fato que, diante de determinadas situações, não há mais nada a fazer. É a total e completa impotência. Seria uma espécie de narrativa. Nem as mesmas instâncias superiores, os pais ou responsável, no caso das crianças, são capazes de resolver. Temos nossos próprios meios de resolver os conflitos e feridas que vão sendo gerados diante das questões da vida. Porém, muitas dessas experiências desaparecem de forma de imagem e permanecem na forma de sentimentos e emoções. Na maioria das vezes, inexplicável diante de certas questões. A reação comum das crianças ao se deparar com ameaças que estão além da sua capacidade de resolver ou fugir será outra forma de resposta fisiológica, como um meio de enfrentar essa situação. Uma maneira menos dolorosa possível é o que os estudiosos e autores americanos chamam de freeze response, que literalmente significa resposta congelada. Há um bloqueio, uma lentidão psicomotora provocada por alta descarga de endorfina, que gera um relaxamento dos músculos e um escape emocional do ambiente a fim de criar uma dissociação da própria realidade. Nesse momento, a criança simplesmente trava, podendo ocorrer palidez cutânea,
sudorose fria e falta momentânea de reação aos estímulos. Tudo isso pode ocorrer em casos extremos em que a criança é surpreendida por algum tipo de violência ou choque emocional. A ausência e a negligência de familiares pode dar origem a uma experiência traumática profunda, na qual aquela criança que se tornou um adulto não reconhecerá as próprias necessidades ou se sentirá indigna de tê-las suprida. Também se tornar padrões disfuncionais de resposta emocional, resultando em impactos duradouros. Especialista alerta que no futuro certos gatilhos poderão desencadear as consequências dessa negligência. É o caso de uma criança que cresce em um ambiente onde os pais estão frequentemente ausentes, não demonstra afeto e não atende às suas necessidades emocionais básicas. Quando adulta, ela possivelmente repetirá esses padrões de ausência e negligência com seus filhos e nos relacionamentos em geral. Os mesmos mecanismos de trauma são transportados para a vida adulta, o que resulta em dificuldade em enfrentar situações hostis. Muitas vezes sentimos-nos incapazes de responder adequadamente. Afrontas ou críticas injustas. Por exemplo, o marido inseguro todas as vezes que sua mãe age de forma controladora, retirando do próprio filho seu papel de líder em seu núcleo familiar e privado, esse lar de uma presença responsável de apoio, sem segurança afetiva para a esposa e filhos. Ou mesmo profissionais competentes que encontram hostilidade em seu ambiente de trabalho e torna-se incapaz de responder às pressões impostas por lideranças e colegas. À medida que vamos crescendo e percebendo o aumento da complexidade das relações, passamos a enfrentar cada vez mais desafios. Nossa lista de desamparos aprendido estará presente nas dinâmicas dos relacionamentos, da nossa autopercepção e prospecção para o futuro. Na presença de um ambiente hostil, nosso sistema nervoso apresenta uma complexa resposta de estímulo para dar um fim ideal para a situação. Há um recrutamento de tensão, empenho, foco e força para lidar com a afronta. Porém, diante do que permaneceu como informação do passado, colocando-nos desamparados diante do fato. Ficamos imóveis, mesmo acumulado toda aquela descarga de energia em forma de tensão. Essa energia não lhe dará no ato de resposta ao estresse posteriormente, vai se acumular e se manifestar sobre a forma de sintomas psicossomáticos, dores musculares, fibromialgias, cefaleias, escoriações e cortes auto-infligidos na pele como uma forma de alívio, externando uma tensão acumulada ligada a um vazio existencial. Gera-se então um futuro sem perspectiva, um olhar desprovido de esperança para as conclusões da vida. Na minha experiência clínica, já tive inúmeras oportunidades de acompanhar jovens que não conseguiam traduzir com palavras o motivo pelo qual encontrava alívio em cortar profundamente sua pele, gerando cicatrizes marcantes. Quando questionados quanto à razão pela qual sentia essa necessidade, havia sempre um sentimento de não pertencimento ou escape da realidade. Eventualmente, esses jovens encontravam sua identificação em determinados grupos sociais, expressando-se por meio de um estilo de roupa ou gênero musical específico. Muitos deles enfrentavam a sensação de desorientação ou opressão. No entanto, eles pareciam de habilidades de compreensão emocional e conexão interpessoal. Eles ansiavam por um senso mais profundo de identidade humana
o que resultava em uma capacidade emocional limitada. O trauma emocional torna-se então esse bloqueio de fluxo de força da vida para fazer e concluir aquilo que sabemos que deve ser feito, da melhor forma, com ousadia suficiente para realizar os sonhos. Você conhece alguém que precisa ouvir esse capítulo? Você se identifica com ele? Então, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu comentário.